Boa tarde, regressamos à sua companhia. É o programa Eclésia que começa e que leva até si o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Alargar o campo de ação social com mais criatividade e mais relação com as estruturas locais. A Comissão Episcopal da Pastoral Social apresentou um documento com orientações práticas que servirão de orientação às comunidades paroquiais para que possam ir mais longe no seu trabalho de ação social. O documento foi apresentado por Dom Carlos Azevedo no contexto do encontro da Pastoral Social em Fátima. É preciso que as comunidades paroquiais façam uso da sua criatividade e encontrem novas formas de atuar na área da ação social. Quem o disse foi Dom Carlos Azevedo, no momento em que apresentou o documento elaborado pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e onde se encontram pistas de orientação que ajudam as paróquias a fazer este trabalho, que é exigido pela atual circunstância económica. Algumas paróquias a maioria das paróquias, todas sentem os problemas, mas às vezes não sabem por onde é que lhe hão de pegar. Exatamente por isso nós damos, sobretudo, indicações práticas, portanto não é bem uma nota pastoral, mas são indicações práticas que requerem das pessoas uma aplicação depois muito variável, segundo a própria experiência. As paróquias devem ultrapassar os limites da dinâmica infância e velhice e dar passos concretos para uma ação social mais abrangente. Um trabalho que deve ser feito em parceria com as estruturas locais e olhando às exigências da atualidade. Os problemas mais graves neste momento, como de forma todos sabemos, têm a ver com o desemprego. Este encontro da Pastoral Social e esta iniciativa de promover este documento têm em vista a criatividade para encontrarmos formas para que as pessoas não só partilhem os seus bens, mas também criem novas formas de resposta. Mais proximidade, participação nas estruturas de desenvolvimento local e mais intervenção junto dos centros de decisão são algumas das pistas de ação deixadas neste documento. Destas orientações deve resultar a criação de grupos locais de ação social que poderão também fazer o diagnóstico da realidade do país. Um parco ao agora tentar responsabilizar voluntários, leigos e leigas que queiram, como acontece na catequese e acontece na liturgia, haver também um grupo na paróquia que dê corpo ao atendimento das pessoas e não só, como nós dizemos neste texto, ir ao encontro das situações e recolher as informações, para nós termos um verdadeiro quadro da real situação do país. Já no encerramento deste encontro, Dom Carlos Azevedo resumiu o impacto desta iniciativa, sublinhando a importância do desenvolvimento local e do envolvimento nela de todas as comunidades paroquiais. Mobilizar para a participação obriga uma mudança de mentalidade para a cooperação no terreno entre redes, disse o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, reforçando que é indispensável fazer-se uma leitura da dimensão política através da doutrina social da Igreja. Ir além da assistência e auxílio e promover ações de verdadeiro desenvolvimento solidário foi o desafio que mobilizou desta vez a Semana Social e que já se concretiza no terreno em muitas instituições sociais de norte a sul do país. Vieram de todo o país para tomar parte na Semana Social. São técnicos, diretores, assistentes sociais e educadores. São estes homens e mulheres que assumem o trabalho de estancar a pobreza e promover o desenvolvimento onde nada o favorece. Em cada diocese ou paróquia existem estruturas que vão ao encontro das necessidades locais, mas evitando o tradicional assistencialismo. Porque o essencialismo torna a pessoa dependente. A pessoa que nós ajudamos a ser dependente de quem o ajuda, isso é a pior coisa que nós podemos fazer em termos de ajuda. Portanto, estamos a combater um pouco essa ideia que há. Claro que hoje, dada a situação social que nós estamos a viver, e a situação económica também, é importante darmos alguns bens, alguns meios para que as pessoas não fiquem numa situação de pobreza absoluta. Mas isso tem que resultar de um projeto completo. Ou seja, nós que ajudamos aquelas pessoas que nos procuram ou aquelas que nós vamos ao encontro, a criar um projeto de vida, e aí poderá passar também por esta fase de lhe dar alimentos ou dar roupas ou outro tipo de bens que elas necessitam, mas fundamentalmente criar um projeto de vidas com ela.
Já não bastam as respostas tradicionais. A situação social do país reclama mais criatividade e capacidade de trabalho em rede para fornecer eficácia à solidariedade. A nossa instituição, os técnicos que temos, estão capacitados para isso e temos, pelo menos na nossa área de intervenção, trabalhamos mais ou menos bem com as autarquias locais e com outras instituições. Assim, da nossa parte, sim, e estamos abertos a isso. E acho que com o passado do tempo, acho que vai haver mais preocupação nesse sentido e também mais abertura, porque realmente sozinhos não conseguimos muito, mas se calhar unidos talvez consigamos mais um bocadinho, é um bocado isso, não é? Sentimento comum é que a solidariedade não é uma ação individual, nem uma área em que cada um trabalhe por si. Este é mesmo um campo que se abre ao exercício da cidadania. Porque o trabalho de cooperação e de corresponsabilidade, para mim, tem a ver muito mais com a questão da cidadania, porque o desenvolvimento local tem muito a ver da forma como cada um, pessoalmente, e as instituições, assumem de uma forma efetiva e afetiva a cidadania para bem de todos, não só daqueles a quem prestamos os nossos serviços, mas também do procurar novos caminhos para as questões que emergem em todas estas áreas, sobretudo nestas áreas urbanas da cidade, que precisam tantas vezes de um olhar atento e de um olhar feliz sobre os que vivem as circunstâncias de maiores dificuldades. Também em Porto Alegre, a Cáritas Paroquial da Fundada já trabalha em rede. Por exemplo, encontramos uma pessoa idosa ou enferma, sem família, que está, passa a expressão, a apodrecer em casa. Os lares estão cheios. Mas deslocámos-nos à Câmara, falámos com a assistência social, eles vão fazer lá uma visita, a primeira pessoa não quer ir, mas às tantas acabamos por resolver. E empurrão de um lado, empurrão do outro, se é preciso chama-se também a segurança social por Casa da Sertã, e temos tido ali uma colaboração excepcional no sentido de resolver problemas, e são já vários. Não se trata de projetos nem de boas intenções. No terreno já se inova e experimentam soluções originais para combater a exclusão. Nós criámos um serviço, por exemplo, de apoio ao emprego, em que pomos à disposição uma série de ofertas de emprego que existem, quer na comunicação social, quer no Instituto de Emprego, ofertas de formação profissional para a reconversão profissional. Nós vivemos numa região do interior onde o desemprego tem crescido, as fábricas fecham e é necessário, de facto, gerar emprego e, portanto, é preciso procurar alternativas. Por outro lado, há também pessoas que têm ideias, que têm projetos e que é necessário também pô-los em prática. Falta-lhe financiamento. Há o problema do crédito na banca, é que eles não têm acesso de maneira nenhuma, e a maioria dos portugueses hoje não vai tendo acesso ao crédito, mas há o microcrédito. Mas mesmo assim ainda pode haver aqui alguns resquícios. Nós contactámos, por exemplo, a ASEG, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, que tem também um programa muito interessante de apoio, não só aos empresários que têm dificuldades, mas também aos novos empresários, em que nós fazemos algum despiste, ajudamos a organizar um projeto, a coordenar as ideias e encaminhamos ou através da ASEG e, em alguns casos, onde é possível, através do microcrédito. Foi este o sentido da Semana Social, um apelo a que se experimentam novos caminhos para uma solidariedade que se cruza cada vez mais com uma cidadania ativa. Penso que é um trabalho que já está a ser interiorizado, mas as próprias instituições, nas suas direções, nos seus corpos técnicos, precisam também de interiorizar que não são só atores nas suas instituições, mas somos todos atores no terreno do tecido social onde nos encontramos. A urgência de um desenvolvimento solidário num país a braços com uma grave crise social, mas onde existem também vontades e ideias para que não falte o mínimo para uma vida digna. Vindo de Roma, a intervenção do cardeal Tettamanzi, convidado a participar no encontro da Pastoral Social, veio reforçar a necessidade de intervenção social por parte da Igreja Católica. Vindo de Milão, a sua diocese trouxe a este encontro o testemunho do Fundo Família e Trabalho desenvolvido naquela diocese italiana. De Itália, o cardeal Tettamanzi trouxe uma reflexão baseada no Fundo Família e Trabalho, que envolveu a diocese de Milão, onde é arcebispo. Um projeto social que envolveu cerca de 1 milhão de euros e cujo objetivo foi socorrer as famílias com necessidades causadas pela atual crise económica.
Segundo o cardeal Tetamanzi, a atual situação da Europa questiona o poder das grandes instituições económicas e coloca em evidência o papel da Igreja na ação social. Para o cardeal é necessário que a Igreja e os cristãos saibam concretizar a caridade em gestos concretos. A Igreja está empenhada em observar o mandamento principal que o Senhor deu aos seus discípulos e que é o mandamento da caridade. Portanto, não existe uma fé professada por uma Igreja que é apenas serviço espiritual e liturgia de encontro com Deus, mas a Igreja, no seu interesse, e a Igreja que está presente na sociedade, participa na alegria, mas também nas dificuldades da sociedade e, por isso, faz a sua parte com gestos concretos. Falando aos jornalistas de uma Europa ferida não apenas pela crise económica, o cardeal Tetamanzi lembrou que a união é a única forma de vencer o vírus do egoísmo que se abateu hoje não apenas nas pessoas, mas também nas nações. Quando as forças se unem, se compreendem, dialogam, se relacionam reciprocamente, é possível dar passos em frente, passos de verdadeira parceria, de ajuda concreta em situações difíceis. E por isso este é um empenho que deve mobilizar todos, em todas as frentes, contra o egoísmo e dando passos em direção à solidariedade. O 27º Encontro da Pastoral Social juntou em Fátima durante 3 dias todos os que nas paróquias e instituições da Igreja trabalham na ação social. Um encontro de onde sai reforçada a necessidade de trabalhar em rede, ao nível local, para alcançar a caridade global. Mais apoio ao voluntariado e condições para que quem parte possa, no regresso, partilhar e continuar a experiência vivida. Estas foram algumas das conclusões deixadas nas jornadas missionárias que este ano se aliaram ao tema do Ano Europeu do Voluntariado. O Ano Europeu do Voluntariado reforça a história de 20 anos do voluntariado missionário em Portugal. Uma história feita de muitas histórias pessoais e comunitárias que são partilhadas nas jornadas missionárias, com o objetivo de fazer crescer esta bola de neve, mas também de lhe dar contexto e visibilidade. Saber enviar e saber acolher é um pedido que se faz às comunidades paroquiais, já que é delas que saem muitos dos jovens e adultos que estão hoje a dar corpo a este movimento missionário. Se até agora praticamente só os membros dos institutos partiam, neste momento há famílias inteiras que partem e há sobretudo muitos jovens. E eles saem de famílias concretas e saem de comunidades paroquiais concretas que se sentem abalados no momento em que um jovem decide partir e que se sentem tocados quando o jovem vem e partilha a experiência. Acho que esta é, se calhar, a grande revolução silenciosa que acontece na Igreja e que está a mudar um pouquinho a pastoral. Na Igreja, a Fundação Fé e Cooperação é responsável pela coordenação de diferentes expressões do voluntariado em missão. Atualmente, e como resultado do Ano Europeu do Voluntariado, sente o aumento da procura, particularmente entre os mais jovens. Mas defende que é preciso criar uma nova consciência cívica que abra novas portas ao voluntariado, a começar pelo meio académico. Sem dúvida que as universidades têm um papel fundamental, tanto nos núcleos de jovens e de alunos que existem nas faculdades, como os grupos de ação social ligados às universidades, cujos promotores são os alunos, mas também no currículo. Para criar e educar consciências é preciso fazê-lo no banco das escolas, tanto nas universidades como mais cedo. Portanto, é importante que, e aqui no Ano Europeu, esse podia ser um bom desafio e também alcançarmos esse resultado, que seria introduzir disciplinas ou cadeiras de voluntariado e cidadania. Estas jornadas missionárias abrem caminho para o mês de outubro, o mês das missões. Comissão Episcopal das Missões e Obras Missionárias Pontifícias têm já distribuídos os guiões, através dos quais as comunidades paroquiais poderão fazer a sua reflexão sobre o tema. Convidarmos todas as pessoas a que ele seja um instrumento de trabalho e de oração
no sentido de fazer com que as paróquias, todas as paróquias em Portugal, se utilizem este guião Outubro no Missionário e façam das celebrações, façam de toda a preparação que aí é aconselhada para que o Dia da Solidariedade, o Dia Mundial, a Jornada Mundial das Missões, em outubro, seja de facto profícuo em todos os sentidos, quer no aspecto de celebração, quer no aspecto de solidariedade com a Igreja Universal. No contexto das conclusões a este encontro nacional, os cerca de 400 participantes pedem aos responsáveis políticos que olhem para o voluntariado, dando-lhe um novo enquadramento jurídico e mais apoios para quem tem a ousadia de partir. Mesh.com foi o festival do movimento Encontro de Jovens Shalom. Ainda no rescaldo das Jornadas de Madrid, os jovens encontraram-se no entroncamento para uma experiência de partilha e também de aprendizagem. Mesh.com foi o nome dado pelo movimento Encontro de Jovens Shalom para o seu festival de verão. Esta foi uma oportunidade para o convívio e para digerir o dinamismo que estes jovens ganharam em Madrid nas Jornadas Mundiais da Juventude. Nós podemos brincar que as jornadas abriram este festival, porque quisemos aproveitar o que os jovens ganharam com o Papa em Madrid e potenciar isso aqui. Não vieram só jovens do movimento, nós tivemos, surpresa das surpresas, o jovem que nos acolheu lá em Madrid veio, um espanhol. Também temos uma rapariga brasileira que está a estudar em Coimbra, que também lá estava em Madrid connosco, que soube do festival, que nós falávamos, e ela decidiu inscrever-se e vir. Para além disso, há jovens daqui do entroncamento que não estão ligados ao movimento Encontro de Jovens Shalom, e muitos outros, porque convidam mais um amigo. O objetivo mesmo era fazer aquilo que no movimento nós apelidamos da evangelização do jovem pelo jovem, educarmos a nós próprios e mostrar e dar a conhecer Cristo a quem ainda não é a Igreja. O movimento Encontro de Jovens Shalom é uma proposta jovem de viver o Evangelho e transportar a sua radicalidade para a vida. No fundo, nós temos um ideal, que é seguir Cristo como sendo um jovem tal como nós, seguindo a Bíblia, interpretando-a da maneira mais soft, com os padres a ajudarem-nos da maneira como ela realmente é. Aquilo que nós seguimos é realmente um Cristo jovem, um Cristo radical. No entroncamento e durante 3 dias, os participantes puderam tomar parte em diversos workshops e seminários que levaram os jovens a testar as suas capacidades, não apenas físicas, mas também através de fóruns de debate e reflexão. Este abordava o empreendedorismo e os desafios profissionais. A poesia é a forma mais apurada de comunicar de forma sintética. Mais ao lado, refletia-se sobre o amor e a afetividade, um campo onde é necessário espírito crítico e capacidade para assumir os compromissos. Nós temos que entender que hoje em dia a quantidade de informação é de tal forma avassaladora que se os jovens não tiverem um critério ou uma matriz para descodificar essa mesma informação, eles são completamente manipulados, vão como que nem enxurrada com essa informação. Eu penso que o movimento Encontro Jovens Shalom tem desenvolvido ao longo dos anos este papel fantástico, que é de ajudar as pessoas a assumirem-se enquanto protagonistas da sua própria vida, autores das suas decisões e responsáveis pelas suas decisões também. E é este sentido que aqui que me pediram e que eu venho com muito gosto, é ajudar que neste campo específico, onde tantas afirmações, tantas ideias peregrinas há sobre este assunto, dizer a estes jovens que mesmo neste assunto também o protagonismo é deles. São eles que têm que decidir, são eles que têm que tomar caminhos, são eles que têm que tomar opções na vida. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no entroncamento, foi a base deste festival que juntou os membros do movimento e outros que se quiseram associar a esta iniciativa. É um momento muito convívio, desde Braga até Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, somos bastantes e isto aqui é muito bom para nos unir todos, para nunca nos sentirmos sozinhos e para realmente notarmos que estamos todos juntos para um mesmo fim. Como movimento juvenil, as redes sociais são hoje para o movimento Shalom um canal importante de comunicação e também de anúncio de evangelho aos jovens, mas notam a dificuldade que surge quando se começa a perder o contacto pessoal.
torna-se de facto mais complicado, uma vez que os jovens já não comunicam cara a cara. Ou seja, esta relação frente a frente acontece cada vez menos, é sempre mediada ou por um computador, por um telemóvel. Então a evangelização também tem de acontecer por aí. Estamos a dar os primeiros passos, com o Papa até já a mexer em iPads e a fazer a própria divulgação da palavra de Cristo noutros meios de comunicação, mas com calma acho que nós podemos descobrir esta nova evangelização cá na Europa e nas redes sociais, porque já não é, como dizia, frente a frente, cara a cara. Mas depois o frente a frente, cara a cara, concretiza-se, por exemplo, neste encontro. Sim, exatamente. Ou seja, o desafio é fazer com que os jovens saiam do seu conforto e que saiam de trás desse ecrã que os protege, que é sempre muito mais seguro, e que venham aqui, que choquem com a realidade. Por isso é que nós também somos encontristas, porque nós damos de verdadeiros encontros e encontrões na realidade e naquilo que nos rodeia, e transformamos essa realidade, mexemos com ela. Temos muitas coisas no Facebook. No decurso do festival foi lançada a revista Espiral, uma publicação que quer ser o órgão informativo oficial deste movimento. Uma publicação que, para além da notícia, trará também conteúdos de apoio aos encontros e reuniões e cujos temas serão apoiados pela internet, onde o leitor encontrará ainda mais informação. Mexe, um festival jovem para mexer com as mentalidades e despertar novas formas de viver o cristianismo no cotidiano destes rapazes e raparigas. E é assim que concluímos este espaço, que pode acompanhar também na internet, em agência.eclesia.pt. Resta agradecer a sua atenção e lembrar que estaremos de volta amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha uma muito boa tarde.